bom dia, bom dia. Lá na nossa caminhada lá de banco de dados agora, segundo ano, a gente tem algumas coisas para tratar. Pergunta para vocês, bom dia, bom dia. Todo mundo criou a conta lá no Ivan? Tá todo mundo rodando? Ou tem gente que não tem a conta ainda, não sabe nem do que eu estou falando? Vamos ajustar isso aí, porque como tem bastante turma de banco de dados, eu estou colocando todo mundo na mesma plataforma para a gente poder trabalhar de maneira uniforme e poder deslanchar logo o conhecimento. Não no GitHub. GitHub é para programação. Estou falando na conta no Ivan. Já fizeram a conta? Todo mundo já tem? Não? Alguém tem? Beleza. Então a gente vai gerar essa conta hoje para vocês terem um servidor em nuvem. A gente aí está trabalhando em nuvem, né? A máquina fica num cloud chamado Ivan. Nesse cloud a gente tem gratuidade para esse tipo de equipamento, para esse tipo de máquina de banco de dados. E a grande vantagem é que vocês não ficam dependendo de estrutura de escola, de instalar coisa, deixar de instalar coisa. Eu já solicitei apenas a instalação de um produto só que eu vou precisar, que é o Workbench. O MySQL Workbench, esse a gente vai precisar, porque é a ferramenta que vocês vão usar para poder conectar com o Ivan e trabalhar com ele. Mas hoje, então, vamos iniciar criando a conta. Vou precisar daquela colaboração master de vocês. Preciso que vocês prestem atenção para a gente poder agilizar. Nós temos uma aula agora, daí vai ter um intervalo, daí vão ter mais 2 aulas. Então, nós temos 3 aulas hoje. Para nessa aula a gente gerar a conta e deixar o banco de dados de vocês rodando. Vocês não vão acessar, mas ele vai estar rodando. E na outra aula a gente conecta o Workbench. Se em algum laboratório não está rodando, não tem problema, porque eu vou passar exemplos de como funciona e já começar com estrutura para vocês. Então, nessa aula especificamente, até mesmo não tendo Workbench, está de boa, a gente vai poder seguir, mas na aula que vem vai precisar. Eu já solicitei, já encaminhei e-mail fazendo essa solicitação. Eu vou dar mais uma apertada, dar uma lembrada nas pessoas aí para poder fazer essa instalação aí para vocês, tá bom? Para a gente seguir então para a nossa parte da nosso cloud de banco de dados, vocês vão acessar o seguinte console, deixa eu pegar aqui. Então vocês vão acessar primeiramente vocês vão acessar console.ivan.io. Não sei se isso está grande para vocês ou não, se fica melhor assim, maior. Vão pegar o browser de vocês. Se tiver muito ruim essa letra, eu troco para ficar uma letra mais fácil de ler, né? Vamos trocar aqui, que o pessoal já disse que é melhor trocar para ficar mais fácil de ler. Eu gosto dessas letrinhas que parece que escreveu à mão, porque a minha letra é muito parecida com essa aqui. Então parece que fui eu que escrevi mesmo. Mas então vamos lá. Então a gente vai trabalhar agora com o Ivan. Então acessem esse endereço lá. Eu vou acessar aqui também. Aliás, o meu já está até na... Deixa eu só ver aqui para organizar tudo, que é bastante coisa, né? Bom, se vocês caírem nessa tela, não cair na tela geral, por que eu mandei já ir direto no console.ivan e não no ivan.io? Porque no Ivan vocês vão cair numa tela cheia de propaganda, cheia de coisa, e o nosso objetivo é ser rápido. Então, para isso rodar bem, o que vocês vão fazer? Vocês vão aqui em Sign Up,
Tá vendo aqui embaixo? Vocês não têm conta ainda, obviamente eu já tenho, então por isso que está ali a minha. Vocês veem Sign Up. Quando vocês clicarem em Sign Up, vão cair nessa tela. Vou aguardar todo mundo estar nessa tela para a gente poder seguir e eu explicar para vocês. Me dê um joinha aí, que já chegaram na tela, que está todo mundo beleza. Se alguém tiver perdido, não sabe nem o nome, dá um negativo. Beleza. Bom, com isso, o que vai acontecer? Parabéns, vocês estão começando a entrar no mundo cloud sem mesmo entender o mundo cloud. Então, dessa forma, vocês vão começar a trabalhar com o conceito de cloud, que é justamente colocar todos os teus serviços em nuvem, né? Que falam tanto, né? Todo mundo escuta falar em cloud, mas ninguém entende o que é. O que é cloud? É um monte de servidor que está num data center, se replica a todos os data centers, a vários lugares do mundo, e você tem o serviço disponível a hora que você quer. Isso é cloud, tá? Então, ou você trabalha internamente na tua empresa, montando as tuas coisas na tua empresa, e isso gera um custo muito alto, ou você trabalha em cloud, que geralmente o custo é bem mais baixo, bem mais fácil de lidar com as coisas, porque tem um monte de estrutura que você não precisa se preocupar. Por exemplo, eu não preciso me preocupar com no-break, eu não preciso me preocupar com gerador, não preciso me preocupar com o combustível que está no gerador para ele ligar na hora certa, não preciso me preocupar que o gerador, mesmo ele estando desligado e há um mês ele não é ligado, mas ele tem que estar com o motor quente, então eu tenho que ter toda a parte elétrica ligada nesse motor para ele manter o motor quente. Eu não preciso me preocupar com o combustível que está dentro do meu gerador, que está há 6 meses lá dentro e já perdeu a validade, o combustível está ruim. Se eu tentar ligar, ele não vai ligar de primeira, ele vai sofrer para ligar, principalmente porque o combustível não é agitado, diferente do carro, que cada vez que você anda, ele agita o combustível, então o combustível está sempre ali de boa, ele não decanta. Todo esse tipo de preocupação acontece quando eu tenho que criar a estrutura para poder rodar. Quando eu não tenho isso é, eu uso cloud, eu não tenho que me preocupar com nada disso. A única coisa que eu tenho que me preocupar é pagar a conta e qual o serviço que eu quero que tenha funcionando. E a gente vai subir um serviço neste cloud, que é justamente um serviço de banco de dados. Tá? Aqui ele trabalha com alguns outros tipos de sistemas que a gente não vai utilizar agora. Tá? Mas tem também, é legal vocês verem. Basicamente o que vocês vão precisar, obviamente vocês vão estar logados na conta de vocês, aqui eu estou logado no meu @escola, vocês também dentro do Google de vocês também logado no @escola. Vocês vão vir aqui, ó, Sign Up with Google, né? Que é assinar com o Google. Obviamente na hora que eu clicar aqui, no meu caso, ele já vai me jogar para dentro da tela. No caso de vocês, ele vai jogar para uma outra telinha, que ele vai fazer algumas perguntas, né? Eu vou clicar aqui, ele vai pedir qual a conta que eu quero criar, então eu vou escolher a minha conta @escola, porque claro, é a que tem, vocês escolhem também a @escola. Como eu falei, no meu caso, ele vai me jogar já direto, como se eu tivesse feito login. No caso de vocês, ele vai fazer algumas perguntas. Uma das perguntas que ele vai fazer para vocês é qual o nome da organização. Ó, tá aqui o meu nome da minha organização aqui no cantinho. Adicione lá uma organização chamada escola, para ficar fácil para vocês entenderem. Organização é empresa, né? Então a gente coloca escola só para ter um nome ali, porque se não tiver uma organização ele não vai trabalhar. Coloca lá escola quando ele questionar. Depois que ele faz a captura de qual organização, possivelmente vocês vão cair numa tela, deixa eu ver aqui, ó. Deve ser uma tela igual a essa, ou vai ser uma tela igual a essa aqui, talvez. E a gente vai trabalhar
criando serviços. Beleza? Esse serviço meu eu não posso mais desligá-lo, porque já tem coisas rodando lá dentro. Isso é, desligá-lo não, desligar eu até posso, eu não posso apagar, né? Que nem eu tinha vários outros, eu venho apagando, trabalhando, apagando e trabalhando, dessa vez agora eu não posso mais. A área que vocês têm que perceber é que vocês têm que ir depois de já estar dentro do Ivan e na parte de serviços. Todo mundo já está lá? A criação é bem rápida, não é uma criação demorada. Ele faz ali 2, 3 perguntinhas e você já tem a tua conta. Deem um positivo lá para mim ou um negativo se não chegaram até lá ainda. Beleza, Isabela já está lá. Lucas. Gabriele também está lá. Tem alguém ainda que não chegou? Me dá um feedback aí, Kevin. Me dá um feedback aí, dá um negativo ali para eu saber que não chegou. Na parte interna já do Ivan, isso é na tua conta, para a gente poder trabalhar. Que agora vocês têm que prestar atenção, que eu vou passar bastante conceito para vocês subirem o banco de dados de vocês e vocês vão ter a primeira instância de banco de dados rodando. Tá? Isso é uma máquina virtual que vai ficar rodando nesse data center, né? Nessa nuvem, que não é um data center específico, é uma nuvem. Ele roda em vários data centers e pode ser migrado para qualquer data center a qualquer momento. Bom, como ninguém deu negativo, acredito que todo mundo chegou. Chegando então, vai na parte de... Opa, Maria não conseguiu ainda. Se tiver algum problema que não está conseguindo, ou é só lentidão mesmo da máquina, da internet e tal, avisa aí no chat, que daí a gente aguarda. Sim, ele faz algumas perguntinhas dessa. Coloca que é estudantil, que é para testar, que é para você como pessoa física, né? Ah, não, aí vocês já estão avançando em criar serviço. Se você avançou aqui em criar serviço, sim, ele vai perguntar o tipo de serviço, mas nós não chegamos aqui ainda. Eu quero que vocês estejam aqui, ó. No menuzinho aqui, vocês estão em serviços, nessa lista, só que a lista de vocês vai estar vazia. Beleza? Então vamos avançar ali e a gente já vai ver algumas coisas. Nessa parte de serviços aqui, do lado esquerdo que você clicou, vai aparecer aqui para você Create Service. No login, ele está perguntando no login. Você fez o login com o Google. Tamires está conversando comigo. Tá. Se você quiser abrir a tua tela, porque assim, eu já não tenho mais nem e-mail mais para fazer conta aqui de tantas vezes que eu já fiz conta nesse sistema. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu sair. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma conta diferente aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar com um outro e-mail meu que não tem conta. Acho que deu certo. Então lá. Ou não, né? Acho que não deu certo.
Tá, é nessas perguntas aqui, né? Beleza, então só para acompanhar, para quem não conseguiu fazer, aí ele está perguntando, como que você pretende usar o teu Ivan? Para projetos pessoais, para trabalho ou para exploração e aprendizado. Você pode clicar aqui, exploração e aprendizado. Qual é o seu primeiro objetivo, né? Fundamentos em banco de dados, por exemplo. Qual a sua função, o seu cargo, né? Na verdade está mais para função. Você coloca lá que você é um desenvolvedor. Next. Aí ele pergunta, qual país, qual o nome do projeto? Eu vou botar um nome qualquer e create a service. Opa! Não pode ter underline. Daí ele cai no Create Service. Beleza, agora eu entendi o porquê que vocês tinham falado isso. É que eu já fiz isso tantas vezes, eu tenho tantos e-mails com conta, agora esse aí também tem. É menos um. É menos um e-mail meu agora. Então, beleza. Mas pode fechar isso aqui. Pode fechar. Vocês vão estar aqui, ó, em Service. Vocês vão estar nessa telinha aqui, ó. Né? Nessa telinha é o que a gente vai criar para vocês justamente qual a máquina que vocês vão querer. Então a gente tem alguns tipos de serviços que ele pode prover para nós. Ele pode prover, por exemplo, o Postgre, o Kafka, pode prover o OpenSearch, pode prover o Grafana. Grafana é bem legal. Trocinho top para vocês aprenderem e ganharem uma grana com isso é mexer com Grafana. E assim por diante. Só que o que nós vamos querer é o MySQL. Então todo mundo clica ali no MySQL, automaticamente ele cai nessa tela e é nessa tela que a gente tem que tomar cuidado, porque senão vai ser cobrado, né? O legal dele é que ele não pede o cartão de crédito de imediato. Então a gente acaba ficando protegido em relação a isso. E isso também é uma grande vantagem que a gente tem em relação aos outros tipos de cloud, que todos eles você só consegue o cadastro se você passar o seu cartão de crédito. Isso é na AWS, isso é na Azure, isso é no Google, todos eles vão sempre exigir o teu cartão de crédito. E aqui não. Aqui você trabalha sem cartão de crédito. Isso é, ele só vai pedir o teu cartão de crédito se realmente você usar algo que precisa ser pago, né? E que não é o caso. Nós sempre vamos usar no Free Tier, porque esse que é o que a gente trabalha. Não tem necessidade de vocês utilizarem algo pago agora. Depois, quando vocês forem profissionais, aí vocês pagam um cloud para vocês e trabalham com isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no Create Service é colocar Free. Vejam um outro detalhe. Quando eu trabalho com o Professional, eu escolho em qual cloud eu vou depositar a minha máquina. Tá vendo? Então eu tenho a AWS, eu tenho o Google, eu tenho o Azure, DigitalOcean, OVH Cloud, UpCloud. Então eu tenho esses clouds aqui. Só que quando a gente escolhe o Free, é ele que vai escolher. Possivelmente, né, no Free Tier, ele vai jogar você no DigitalOcean, que possivelmente deve ser o mais baratinho desses que eles têm aí. Eles devem ter alguma parceria forte lá, ele joga sempre lá. Então, clicou aqui, escolheu o Free, todo mundo me acompanhando. Aqui embaixo, né, descendo um pouquinho a tela, aí ele vai dizer em qual país ou qual região, né, do mundo você quer criar. Então você pode criar na Ásia, do lado Pacífico, né, do lado do Oceano Pacífico da Ásia, na Austrália, na Europa ou na América do Norte. Nós vamos escolher North America. Por quê? Porque fica mais perto, a latência entre os servidores é menor, entre nós e eles. Beleza? Descendo um pouquinho mais, ele tem aqui
qual o plano que eu estou assinando, né? Então eu estou assinando um plano free, que tem uma VM com uma vCPU, 1 GB de RAM, 1 GB de storage e não custa nada. Podem perguntar, professor, mas 1 GB de RAM não é muito pouco? Pô, minha máquina tem 16 e mesmo assim ela capenga. Não, isso a gente está trabalhando com GB de RAM por serviço. É bem diferente de você falar a RAM que você está usando no teu computador. Para vocês terem ideia, 256 MB de RAM já seria suficiente para rodar esse servidor de vocês. A gente está com 4 vezes mais. Tá? Então 1 GB de RAM é mais que suficiente. Mas professor, 1 GB de espaço, caramba, meu HD tem 512 lá, o SSD, e já está lotado. Eu tenho pouca coisa lá, botei 3 jogos lá e já não cabe mais nada. Mas 1 GB de banco de dados é muita coisa. Tá? É muita coisa mesmo. A gente não vai chegar nem perto de coçar esse 1 GB aqui de banco de dados. Tá? Descendo mais um pouco, eu tenho o nome do serviço, e esse nome você pode dar um nome qualquer, né? Não necessariamente precisa ser aquele que está lá. Você pode colocar como MySQL da escola, por exemplo. Pode ser qualquer coisa. Tá? E tendo visto isso, configuramos a nossa máquina, falamos que ela é Free Tier, ela vai rodar na América do Norte, ela tem esse perfil e eu dei o nome do meu serviço, o nome que esse serviço vai ter, como que eu vou chamar ele lá dentro. E daí eu dou Create Service. A partir desse momento, a sua máquina está sendo criada. Olhem aqui, ó. Ele está buildando a máquina. Buildando é uma palavra também que foi absorvida pelo português, vem de build, né, de construir, to build, em inglês. A gente fala buildando quando ele está sendo construído. E isso aí é termo mesmo de tecnologia. Aqui no Brasil o pessoal fala buildando. Tá? Então ela está sendo construída. Daqui a pouco essa máquina vai estar pronta. Daí ela vai estar em verdinho, vai estar pronta para a gente trabalhar. Então, próximo passo de vocês é aguardar a máquina de vocês ficar pronta, beleza? Tranquilo, né? Então eu vou sair desse aqui. Aqui mesmo. Deixa eu ver aqui, vamos abrir aqui, eu quero entrar na minha outra conta agora. Ele vai entrar na mesma conta que estava, né, que está build. Então eu vou dar um logout aqui e vou entrar na minha conta do @escola. Beleza. Vejam aqui que na minha @escola está running. Ele não está building, está running. Isso é, a máquina já foi buildada, já está rodando, a máquina já está de boa, né? A partir do momento que a máquina de vocês está pronta, isso é, vocês acabaram de criar o primeiro serviço em cloud rodando para vocês poderem fazer projetos, tá? Essa máquina ela tem algumas regras. Então, por exemplo, se ela ficar muito tempo sem uso, ela cai. Ela desliga, tá? Você não perde o que você tem lá, ela simplesmente desliga, entra em hibernação para poder economizar energia. Então, se você usar todo dia, continuar fazendo os seus projetos, estudando o banco, conectando a máquina em casa, na escola, quando tem um tempinho ali, para poder trabalhar com ela e fazer as coisas, né? Estudar mesmo, porque é assim que se estuda. Não adianta uma vez por semana vocês sentarem aí na cadeira, assistirem uma aula e achar que na semana que vem vocês vão lembrar de tudo, porque não vai, vocês têm que testar, tem que fazer funcionar. Enquanto vocês estiverem operando a máquina, ela vai ficar ligada, mas se ela passar, eu acho que de 24 horas sem uso, ou um pouco mais, não me lembro, ela vai desligar. E aí, caso você precise utilizar a máquina de volta, você vai ter que entrar aqui no console. Quando você entrar agora na conta, você já está aqui na parte de service, você vai estar nessa tela, né? Você simplesmente vai clicar aqui e vai pedir para a máquina ligar. Aqui eu tenho para desligar a máquina, né?
porque ela está ligada, obviamente, então eu tenho para desligar. Se ela estiver desligada e eu clicar aqui, vai estar Power On, né? Então daí a máquina liga, ela leva ali uns minutinhos, poucos minutinhos ali para ligar, para a máquina estar no ar de novo, e daí você tem o teu banco de dados rodando. Beleza, gente? Me deem o positivo aí se todo mundo chegou em running. Gabriel, Maria, Gabriele. Tem gente que não chegou. Luísa não chegou. O que rolou, Luísa? Põe aí no chat para nós. O que deu? Ah, agora carregou. Demora, né? Tá buildando. É isso aí, já tá aprendendo a falar. Isso aí. Já ganhou já uma estrelinha já. O meu nem carregou ainda. Não carregou o quê, Tamires? Fale para mim. Aí você foi muito genérica. Não carregou o quê? Não sei o que não carregou. Seja específica. Ah, professor, tá buildando ainda. Não tá running, tá buildando. Ou... Ó, o Lucas ali também já falando já a linguagem de dev já. Tá buildando. Aê, construiu, professor. Beleza. Running. Que horas é o intervalo de vocês? É 9h10? Não, 9h10 não, perdão. 10 horas. Beleza, beleza. 10 horas. Daqui 3 minutinhos a gente já libera vocês aí. Top! Todo mundo ficando verdinho? Bom, é assim, ó. Se tá buildando, vocês já fizeram certo. O que é não carregou? Aí fica meio... né, eu não sei o que você quer dizer com isso. Me explique, ó, professor, ela tá buildando e não parou ainda. Beleza? Demora? Às vezes demora. Aí, ó, viu? Falei? Então é isso aí. Pessoal, estando carregando, estando carregado, tá running a máquina, isso é a máquina. E o que vocês têm que entender, nesses minutinhos agora que eu vou dar para vocês aqui, eu vou soltar vocês 5 minutos antes, vou soltar 9h55, a gente tem que entender o seguinte, uma coisa é a máquina, é o serviço rodando. Outra coisa é você conectar o serviço. São coisas diferentes. Essa máquina rodando, eu não tenho acesso a banco nenhum nela. Só aqui, nessa interface, eu não tenho acesso. Eu não tenho acesso nenhum. Eu não consigo trabalhar com ela, eu não consigo ver banco de dados, eu não consigo fazer consulta. Eu subi um serviço de MySQL e esse serviço está online. Mas para eu poder manipular os dados dentro desse banco, eu tenho que conectar através de um client. Esse client que a gente vai usar é o MySQL Workbench, que na teoria já deveria estar instalado nas máquinas de vocês. A gente vai procurar. Se tiver em alguma máquina que não tenha, vocês me avisam, porque daí eu vou reforçar a solicitação, porque aconteceu assim, já é para ter. Mas mesmo assim, eu fiz uma solicitação pedindo que fosse instalado em todas as máquinas, mesmo já tendo. Mas pode ser que uma máquina ou outra não tenha. Então eu preciso, depois que a gente voltar do intervalo, vocês vão me dizer se tem ou não. Se não tiver, eu vou reforçar esse meu pedido também para coordenação, para sair daqui e chegar até a escola de vocês o mais rápido possível e o pessoal aí da tecnologia do Estado e aí instalar o que falta, tá? Então o que a gente tem que entender? Que nós temos uma máquina rodando, ela é física, em algum lugar ela é física, tá? Essa máquina criou uma VM, uma máquina virtual, com serviços virtuais e um desses é esse banco de dados que você tem, que eu tenho, que todo mundo agora aqui na nossa aula tem. Mas uma coisa é a máquina, é o serviço em si, que é o serviço de MySQL que está rodando, e outra coisa é você acessar. E nós vamos trabalhar agora como acessar, né, com os dados que vão vir aqui,
obviamente a gente vai ver os dados que o Ivan vai nos fornecer para nós podermos acessar a máquina. Beleza? Gente, 9h54 vai dar o horáriozinho do lanche de vocês aí do intervalo. Bora pro lanche. Voltamos aí depois do intervalo. Por favor, não demorem para voltar. Estou soltando antes para vocês já correrem para a fila já e garantirem, né? Para a gente voltar no horário certo, para poder trabalhar realmente, ver se todo mundo tiver com tudo pronto na máquina, a gente poder botar a mão na massa mesmo e vocês verem a coisa acontecer. Beleza, então? Gente, até depois do intervalo. Boas, pessoal, vamos continuar. Não voltou todo mundo ainda, estou vendo que ainda está faltando algumas pessoas, mas vamos continuar. Todo mundo focado aí, vamos pegar agora e vamos trabalhar a parte de conexão com esse nosso serviço que foi criado. Esse serviço, então, como eu falei para vocês, a gente está rodando isso em nuvem, é uma máquina que está lá em algum lugar. Nesse momento ela está rodando na DigitalOcean, que é um data center, mas pode rodar em qualquer outro lugar. E nós temos o serviço. Nós não temos acesso à máquina em si, não temos acesso ao sistema operacional dessa máquina, nós temos apenas acesso ao serviço que essa máquina está fornecendo, que é o serviço de banco de dados, especificamente o MySQL, que é o serviço que ele vem a nos fornecer. Quando eu tenho aqui, veja aqui na minha tela, tudo bem, nem esquenta. Quando eu tenho aqui, por exemplo, que eu já estou aqui colocando a minha máquina e dizendo que ela está running, essa máquina eu não consigo tocar. Eu não consigo entrar nela, eu não consigo entrar no shell dela, eu não consigo dar comandos nessa máquina. Porque ela é como se fosse uma black box. Ele me forneceu apenas um posicionamento para eu poder pegar o serviço dela. Então, como equipamento, a única coisa que eu posso fazer é desligar ou ligar. Claro, apagar o serviço, não quero mais essa máquina, vou criar outra do zero e coisas assim, eu tenho direito. Se eu desligar a máquina, obviamente a máquina não vai responder mais, não é o nosso caso agora, a gente precisa dessa máquina rodando. E para saber como conectar e aí sim ter acesso ao banco de dados que roda dentro dessa máquina, clicando aqui no nome da máquina, foi o nome que eu dei, pode ser um código, eu tenho todos os detalhes de como conectar essa máquina. Então eu tenho, por exemplo, alguns serviços para você acessar o serviço de banco de dados, algumas linguagens elas te pedem uma URI de conexão. Então você tem a URI aqui, mas eu também tenho os dados separados. Então eu tenho o nome do banco de dados, qual é a máquina que esse banco de dados está, qual é o DNS que ele está rodando. Isso é interessante. Isso aqui, ele é, para mim, um DNS no mundo real. Então, por exemplo, deixa aqui meu shell carregar, eu vou aumentar ele aqui para todo mundo ver. Eu posso pingar esse endereço. Olha lá, está me respondendo. É um endereço real e esse é o teu endereço, não tem outro com esse endereço, somente o teu. Deixa eu ver se eu tenho aqui os... Não tenho. Só vou instalar aqui um comando aqui do Linux para a gente poder, inclusive, tirar algumas informações desse DNS. Tá? Essa máquina ela é uma máquina que está zerada, então as ferramentas não tem, sempre que precisa tem que instalar uma coisinha ou outra, né?
instalar a segunda parte dele. Isso é normal, gente. Vocês têm que acostumar com esse tipo de coisa quando você lida com programação. Você tem que saber as coisas que precisa. Isso faz parte do show. Então, beleza, agora já tem. Então, eu posso fazer... Opa, deixa eu pegar de novo o endereço lá. Aqui. Eu vou aqui, ó, selecionar o DNS da máquina, né, o host, né, onde ele está. Vou pedir para o Google avaliar esse DNS para mim. Invertir. Vamos desinverter. Então, tá lá. O servidor que eu pedi para fazer a consulta desse cara para mim foi o Google, que é o 8.8.8.8, que é o DNS do Google. Tem o 8.8.4.4 também que dá para usar. Tem o 1.1.1.1 também, que é um DNS famoso também. São os DNS famosões aí que tem. Então, através desse DNS, eu perguntei, escuta, quem é MySQL, Escola, Studio, studio.k.ivancloud.com? Ele me deu, ó, é esse endereço dele. Então, esse é o IP que está respondendo a esse meu domínio, tá? Então, assim, realmente é uma máquina que está rodando num lugar e disponibilizou um serviço para a gente trabalhar. Para a gente conectar, então, eu preciso saber o DNS, que é o endereço da máquina, preciso saber a porta. Ele nunca trabalha na porta padrão do MySQL, que é a 3306, nunca trabalha nessa porta. O usuário, né, que sempre vou ter que conectar com esse usuário. A senha, que obviamente está escondida aqui. E se eu tenho que rodar com SSL ligado ou não, né? E assim por diante, né? Se eu quiser também ver o certificado, o CA Certificate, eu posso clicar aqui e ver o certificado. Eu não vou abrir, porque, claro, isso está sendo gravado, aí depois eu vou ter que apagar a máquina se eu tiver que fazer isso. Então, eu não vou mostrar isso aí. Mas nós vamos sim conectar. E como conectar? E aí começa a nossa guerra, que o único cliente que a gente tem hoje é o Workbench, que é esse cara aqui. Eu vou fechar o que eu tenho aqui e a gente vai começar do zero. Inclusive até esse cara que está aqui, ó, cliquei sem querer. Ele vai abrir, mas eu vou mandar fechar de novo. Isso aqui, claro, está dependendo da minha internet, da internet lá do data center e tudo mais, todo o caminho que é feito. Eu vou tirar esse cara aqui. Vou pedir manutenção. Aí. Está carregando aqui, está meio devagarzinho. A questão do MySQL Workbench é essa, sabe? Ele é um programa assim, funciona, mas ele é cheio de problemas, cheio de debug. Tem outros programas que se pode utilizar para esse tipo de ação, que é trabalhar com o cliente mesmo. Existem outros programas que falam, já deu pau, e é isso aí. A gente tem que entender que é assim que funciona, vamos de novo, e é isso, entendeu? Não tem muito o que reclamar. No Linux ele fica um pouco mais estável, sim, mas ele também é cheio de erro, tá? Os erros do Linux são diferentes daí, é mais ou menos isso. Para poder conectar, então eu vou ter que pegar aqueles dados e trazer aqui. O que eu fiz? Eu simplesmente abri o Workbench, vocês vão ter o Workbench na máquina, isso já foi solicitado. E aqui embaixo vai ter as conexões. Claro, eu já tenho essa conexão criada, mas eu vou criar de novo. Tá? Ele está até dizendo aqui ó, que está em nuvem. Eu vou até criar de novo a mesma conexão para vocês verem isso acontecer. Eu preciso saber se na máquina de vocês tem o MySQL Workbench. Se não tiver, dá um negativo aí para mim. Tá? Teve um negativo, pronto, beleza. Então já vou ter que startar o processo para poder colocar o Workbench na máquina de vocês aí, tá bom? Então acompanhem aqui e vocês vão acompanhar aqui. Pode falar, Maria Eduarda, pode falar. Clicou sem querer.
ou então coloca ali no chat que a gente continua. Então aqui na partezinha de baixo, você vem aqui, ó, vai ter um símbolozinho de mais, pequenininho aqui, ó. Clica nele, vai abrir essa tela e nós vamos preencher essa tela com os dados do nosso servidor que está no Ivan. Então agora eu vou ficar trocando de tela uma pela outra, né? Se tem alguém que tem problema de epilepsia aí, fique esperto, porque agora vai ser um tal de tela branca e tela preta, né? Então vamos lá. Então aqui, primeira coisa que eu tenho que saber é qual máquina eu vou conectar. É esse cara aqui. Então copiei aqui do ladinho, já tem para copiar, você não precisa ficar selecionando. Copiei, venho aqui no hostname e coloco o meu endereço. Esse é o meu DNS único e exclusivo para acessar o meu servidor. Ninguém mais tem ele, só vocês, né? Aí aqui, a porta, olha lá, ele está trabalhando nessa porta. Eu vou vir aqui e vou conectar nessa porta. Porta está lá. O que mais? Nome do usuário. Nome do usuário. Cadê o nome do usuário? Host, database, URI. Ah, tá aqui. Eu marquei em cima e não vi. Não, o negócio tá difícil hoje, hein? Hoje tá complicado. Vamos clicar lá. Eu marquei em cima e não vi que estava marcando o nome do usuário. Coloquei o nome do usuário. Agora eu vou pegar a senha. Aqui eu posso resetar a senha e fazer outra. Aqui eu posso ver a senha. E aqui eu posso copiar sem ver a senha. É o que eu estou fazendo. Estou copiando. E onde se coloca a senha? Store in Vault. Isso é, coloque no cofre. Então eu vou colocar aqui. Ctrl V. Dei um OK. Ainda não fiz, né, nenhuma conexão, nenhum teste. Vou dar um nome para essa. Vou chamar de teste 2. Só para poder apagar aqui. Então apague depois. Pronto. Só para a gente saber que tem que apagar. Vou tentar conectar. Cliquei no Test Connection. Ele disse lá, existe uma versão incompatível entre a minha máquina e o banco de dados, mas na verdade essa versão incompatível está em relação ao Workbench. Para vocês terem ideia, né, infelizmente, o Workbench, mesmo sendo uma ferramenta oficial, ela está defasada em relação ao banco. E é isso que ele está dizendo. Ó, tem certeza que você quer continuar ou quer cancelar? Não, você fala, quero continuar. Olha lá, consegui conectar sem nenhum problema. Pode ser que na primeira vez que vocês tentem conectar dê alguma zica. Então o que você faz? Você vem aqui, ó, e copia o nome do banco e coloca junto lá, ó, em default schema. Vem aqui, pode colocar aqui o nome do banco, tá? Às vezes isso deszica, né? Tira a zica da conexão. Mas se não quiser, se funcionar, se você testar e funcionar sem o nome do banco, top. Então eu botei o nome, disse que eu vou conectar através de TCP/IP, botei o domínio, a porta, o usuário, no Vault eu coloquei a senha, testei a conexão, foi, vou testar de volta, beleza, foi, então, ok. Ele gerou a conexão aqui. Para eu poder conectar com ele, eu simplesmente clico em cima e ele vai abrir. Agora sim, a gente tem aberto o que realmente a gente pode fazer no banco de dados, que é trabalhar com o banco de dados. Se vocês forem perceber, ele tem lá o DefaultDB, que era o nome padrão aqui, ó, do banco. Então esse banco já vem nele, ele já vem, quando a máquina sobe, ela já sobe com a imagem de ter esse banco lá dentro, DefaultDB. Ele está lá, ó. E eu criei outros bancos aqui. Esse sys faz parte do MySQL, tá? É um banco de configurações do próprio MySQL, tá? Então, na verdade, ele não deveria nem aparecer aqui. Eu, se estivesse coordenando esse projeto, não faria nem aparecer esse banco aqui para vocês, e somente aquilo que a gente tem. Eu já criei um outro banco aqui para fazer testes, para ver se estava tudo funcionando. E criei aqui um sistema de vendas para a gente poder lidar com ele, ter dados para a gente poder fazer algumas consultas, algumas coisas para vocês terem noção do que é o banco de dados em si. Então, como eu tinha falado,
como já tinha explicado para vocês, alguns bancos de dados eles lidam com o nome do banco de dados como esquema, né, como esquema em inglês. Outros eles vão lidar com o esquema sendo uma parte de dentro do banco de dados. O MySQL, esquema para o MySQL significa o nome do banco de dados. Então eu tenho um esquema chamado DefaultDB, eu tenho um esquema chamado P2BD-AJ, eu tenho um esquema chamado Sistema Vendas, eu tenho um esquema chamado SYS. Traduzindo em geral, para o banco de dados, o Gustavo falou que você falou muito rápido, não estamos conseguindo acompanhar. Mas o que? O áudio está ruim? O que está pegando? Onde que ficou muito rápido? É que eu sou acelerado mesmo, entendeu? Quando a gente fala das coisas que a gente é apaixonado, a gente acelera. Isso aí faz parte do show, né? Onde que vocês não pegaram alguma coisa? Me escrevam aí no chat que a gente já corrige. Sabe aquele cara que consegue falar 2 horas sobre uma palavra? É mais ou menos isso. Ó, o professor falou que vocês que não estão conseguindo acompanhar. Eu não vou falar quem é não, viu? É um xará meu aí. Chato pra dedéu. É o louco. Não, errou. É outro xará. Bora lá então. Então, pessoal, na hora de entrar e criar o esquema, mas a gente não criou, ele já estava criado. A gente não criou, ele já estava criado. Eu nem falei em criar o esquema, o cara tá viajando, hein? Essa é da forte. Então, assim, esquema é como o banco de dados, deixa eu ver se consigo ampliar. Não, não consigo. Isso aqui é programa fixo, né? Diferente de browser que a gente consegue ampliar a visão. Aqui eu não tenho como. Eu vou ver se eu instalo alguma coisa na minha máquina que eu consiga puxar esse zoom. Deve ter algum programa que faz isso. Ctrl colchete, será que é? Ctrl colchete para um lado, Ctrl colchete... Não, tem que ser Ctrl shift, também não. Não, também não, já testei. Mas a gente vai... Eu vou dar um jeito de aumentar isso aqui, eu poder puxar aqui quando eu quero ver um detalhe, o meu mouse, se eu clicar em alguma coisa, o meu mouse faz isso aumentar. O esquema é como os bancos de dados tratam determinados pontos. Por exemplo, Postgre, eu tenho o nome do banco de dados e dentro desse nome eu tenho um esquema. Então, dentro de um nome de banco de dados, eu posso ter vários esquemas dentro do Postgre. Já no MySQL, esquema é igual ao nome do banco de dados. Então, quando você fala esquema e você está falando em MySQL, eu estou dizendo que é a mesma coisa. Banco de dados e esquema é igual, não existe diferença. Já no Postgre, banco de dados é uma coisa e o esquema está dentro do banco de dados. É algo que está dentro. É uma divisão do banco de dados. Beleza? Aqui então, por exemplo, eu gerei agora há pouco um esquema de vendas. Para isso, gente, que a gente tem a IA. Sabe? É nesse momento que às vezes você precisa de uma coisa rápida para poder exemplificar e não ficar só no vazio. Então eu solicitei lá para a IA, IA, cria aí um banco de dados pequeno, mas com informação dentro de um sistema de vendas. Eu tenho que ter cliente, vendedores e tenho que ter as vendas dos produtos. E ela foi lá, cuspiu o código, eu colei aqui, mandei executar e ele gerou esse sistema aqui. Eu nem vi. A gente vai abrir e vai trabalhar com ele agora, para vocês começarem a entender. Como existem máquinas que não têm Workbench, então vocês não podem conectar o banco de vocês, e isso eu já vou, saindo daqui, eu já vou conversar com a coordenação para poder agilizar esse processo aí e instalar. Inclusive até peço que os professores mediadores das salas aí, que eles também já cutuquem aí o diretor, né? Dê um toque aí no diretor para fazer para o diretor agilizar esse processo, porque na próxima aula seria muito interessante, obviamente, que vocês já tivessem com isso, para vocês colocarem a mão na massa. Hoje vocês vão ver, vão ter noção. Na próxima aula eu quero que vocês estejam já mexendo com o banco de dados literalmente, tá? O banco de dados, ele é dividido, deixa eu abrir aqui agora
Cadê? Eu acho que está aqui. Está aqui? Não, não está aqui. Está aqui também não está. Está aqui. Beleza. O banco de dados, então, ele tem divisões, né? Vamos tratar essas divisões, então, de como isso funciona. Deixa eu ver se esse cara aqui vai me ajudar. Não, ele não vai ter o que eu quero. Deixa eu pegar o outro aqui, esse cara aqui vai ter. Então, existem camadas, né? Camadas que nós trabalhamos. A primeira camada, isso a gente está falando de MySQL, tá? MySQL. Existem camadas que nós vamos trabalhar. Dessas camadas, então, pensando no serviço MySQL, a próxima camada minha é a base de dados, ou o banco de dados, né? Deixa eu aumentar isso aqui um pouco para ficar mais visível para todo mundo, né? Então, do meu serviço, eu tenho o próximo passo meu é o banco de dados. Opa, eu escrevi banco de novo, era base. Base de dados, né? Então a base de dados, não, ops, tá difícil hoje. Hoje o negócio está triste. Então eu tenho a minha base de dados ou o meu banco de dados, tá? Esse cara também é chamado de esquema, ou esquema em português. Vamos botar em português aqui, esquema, tá? Como eu sempre falei, vamos acostumar a trabalhar com os termos que o pessoal utiliza no mercado de trabalho, para vocês não apanharem do mercado de trabalho depois, beleza? Então a gente trabalha assim por camadas. A primeira camada que eu tenho do MySQL em si é a base de dados, que eu tenho base de dados ou esquema, que é a mesma coisa pro MySQL, por isso eu coloquei o MySQL aqui na frente. Depois da base de dados, eu venho a ter as tabelas. As tabelas. Dentro das tabelas, eu tenho campos. Os campos da minha tabela. Esses campos também, eu tenho tipos de campos, né? Que pode ser texto, pode ser número, pode ser data com hora. Isso são os meus tipos de campo. Mas, dentro desses campos, eu registro cada registro de uma tupla. Tupla. Tupla, ela será uma coleção de registros, tá? A tupla é isso. Deixa eu colocar ela aqui. Perdeu a ligação? Deixa eu copiar, clicar aqui, colocar aqui, pronto. Colou de novo, deixa isso para lá, isso é um conceito. As minhas tabelas, então, elas vão ter essas ligações. E essas ligações com esses registros que vão gerar os meus campos. Nessa coleção de campos, eu chamo de tuplas, tá? As minhas tabelas com os meus tipos, eles podem gerar outro tipo de situação que eu tenho, por exemplo, referencialmente, eu tenho ligações. Essas ligações são chamadas de relação. Essas relações entre as minhas tabelas que formam o conceito de banco de dados relacional. Os meus tipos de campos, aqui eu posso ter vários. Eu posso ter, por exemplo,
um tipo de campo que é texto. Eu posso ter outro tipo de campo que é número. Escrever bonitinho, né? Com os acentos. Eu posso ter um outro tipo de campo que é data. Eu posso ter um outro tipo de campo que é, por exemplo, data com hora. Esses tipos de campos a gente tem que entender para poder criar o que a minha tabela vai guardar naquele campo específico. Por exemplo, eu não posso guardar num campo que é data com hora um texto. Então tem campos que são específicos para isso. Eu tenho tipos de campos que são campos especiais, por exemplo, campos JSON, que é uma estrutura que a gente usa na programação e a gente pode gravar dentro da programação esse campo JSON. Certo? Então, ficou claro essa hierarquia que eu tenho? O meu banco tem base de dados, que a gente chama de esquemas no MySQL, fora do MySQL não é. Aí, dentro dessas bases de dados, eu tenho tabelas. Essas tabelas, elas têm registros que se chamam tuplas e elas têm relação. Mas essas tabelas, elas são formadas por campos. Esses campos, eles têm tipos, e esses tipos podem ser textos, números, datas, horas, JSONs. Também existem campos de formatos especiais. E tudo isso faz parte desse contexto em que nós vamos trabalhar. Então a gente tem que dominar o que é um banco ou um esquema, quando se trata, né, dessa igualdade em bancos de dados. As tabelas. Nas tabelas eu tenho mais uma coisa que eu posso colocar. Elas têm estrutura. Estrutura própria. Cada uma tem os campos que você define. Isso não é um padrão. Eu abro uma tabela, como no... Perdão, deixa eu tomar um golinho d'água. Como no Excel. Quando eu abro um arquivo do Excel, ele mostra o que para mim? Várias colunas e várias linhas. E o cruzamento das colunas com linhas são células. Então a gente tem que entender o seguinte. Presta atenção aqui. Não brinquem, porque isso aí é fundamental, gente. Vocês perderam isso aqui, vocês não vão conseguir entender o que vem pela frente. No Excel, então, quando eu abro um Excel zerado, uma planilha do Google, seja lá qualquer arquivo que você vá trabalhar com planilha, qualquer sistema de planilha, a gente tem colunas e linhas. A junção entre uma coluna e uma linha é uma célula. E dentro dessa célula eu escrevo algo. O banco de dados, ele não é diferente disso. Mas esse diferente com uma aspas bem grande, tá? Ele chega a ter uma estrutura semelhante a essa. Isso para você imaginar, né? Você está imaginando como que funciona dentro. Você pode imaginar como se fosse uma planilha. Mas não é, tá? Mas na imaginação nossa imaginação humana, pode se trabalhar dessa forma. Mas quando eu crio uma base de dados e eu crio uma tabela, essa tabela não vem como no Excel já com colunas e linhas. Eu tenho que definir quantas colunas vão ter, quais colunas vão ter e que tipo serão cada uma das colunas que estão lá. Então, se eu quero criar uma tabela que vai guardar, por exemplo, os clientes da loja, eu tenho que ter uma coluna com nome. No nome, eu não vou querer guardar a data, então eu vou colocar que ela é do tipo char ou varchar com X de comprimento, 50 de comprimento. Então eu tenho até 50 caracteres para poder guardar o nome da pessoa ali. Eu tenho o documento dele, o CPF. Então eu crio uma outra coluna que vai se chamar CPF
e nela vai entrar somente número, ou vai entrar números e letras. Aí eu tenho o telefone, então eu crio uma outra coluna, que é telefone, e nesta só entra números. Eu preciso do endereço dele, então eu crio uma coluna logradouro, onde eu vou escrever Rua Alameda das Flores, por exemplo. Crio uma outra coluna que é número, referenciado ao endereço. Então, ali eu vou deixar entrar apenas números, não entra outra coisa que não seja números. Isso que eu estou fazendo chama-se design do banco, design das tabelas, design do esquema. Então, quando eu falo que eu vou desenhar um banco de dados, significa que eu vou ter esse trabalho, entender o que a pessoa quer e desenhar isso em termos de banco de dados para eu poder guardar as informações que ela deseja. O teu cliente nunca vai chegar e vai falar assim para você: eu preciso que você crie um banco de dados e guarde nesse banco de dados o nome do meu cliente. Ele não vai falar isso. Ele vai falar para você: eu quero um sistema de vendas. E aí você tem que abstrair do sistema de vendas o que eu preciso ter para ter um sistema de vendas. Essa abstração que é o que quem trabalha com banco de dados tem que fazer. Então, se eu falo, vou ter uma loja que aluga carros, você já tem que, na sua cabeça, ter uma noção do que é preciso para poder criar um sistema de aluguel de carros. Rapidamente, então, vamos fazer aqui no nosso quadro branco. No nosso quadro branco. Então, eu vou precisar de uma tabela para cliente, porque é a tabela, deixa eu escrever maior. Aí eu acho que está bom para vocês, né? Eu vou precisar de uma tabela que é para cliente, que eu vou guardar todos os clientes da loja. Eu vou precisar, bom, é aluguel de carros, então eu vou precisar de uma tabela de carros, que é... Deixa eu clicar aqui. Grande. Pronto, agora todos eles vêm assim. Que eu preciso de uma tabela de carros para poder alugar. Eu tenho a minha lista de carros, mas só eu ter a lista de carros e ter a lista de clientes não gera o aluguel. Então, de repente, eu vou ter que ter uma tabela que eu cruze cliente com os carros. E eu vou chamar essa tabela de aluguel. Tá, então daí eu preciso... O que mais? Eu preciso ter, sei lá, uma tabela de manutenção dos meus veículos. Manutenção? Acredito que sim. Então, manutenção dos veículos. Eu acredito que seja isso aí. Daí, o que mais eu preciso? Entendam que o teu cliente, ele não vai te dar a receita. Ele não te dá a receita do que você precisa. Ele vai te colocar o problema. Olha, eu preciso de um sistema de aluguel de veículos. Agora, se isso aqui é suficiente ou não, aí é você que vai ter que decidir. Se você precisa mais tabelas para controlar mais coisas ou menos tabelas do que as que você desenhou. Se fosse para eu fazer um sistema desse, isso aqui estaria pouco, porque eu já faria um sistema com muitas ferramentas e eu sei que só isso é insuficiente para a quantidade de ferramentas que minha cabeça pensou. Eu teria outras tabelas, muito mais tabelas. Eu teria tabelas, por exemplo, telefone, eu não estaria cadastrando no cliente, eu estaria cadastrando numa tabela à parte. Endereço, eu não estaria cadastrando no cliente, estaria cadastrando numa tabela à parte. Por quê? Porque o mesmo cliente ele pode ter mais de um endereço. Vocês, por exemplo, vocês têm o endereço de casa, onde vocês moram, e tem o endereço da escola, que é onde vocês passam um período do dia. Eu poderia fazer algo que enviasse
para vocês na escola e não em casa. Então, se eu tenho que enviar na escola e vocês têm o endereço de casa, então eu tenho que ter uma tabela que consiga guardar mais de um endereço para cada cliente. Tem empresas que têm várias unidades na cidade. Se esse meu cliente é uma empresa, ele vai ter vários endereços, onde eu posso, por exemplo, entregar o carro que ele alugou. Então é esse tipo de situação que o design de banco vai trabalhar. E vocês, aprendendo essa área de banco de dados, vocês vão trabalhar com isso, entender como funciona toda essa parte. Beleza? Vamos agora diminuir aqui, jogar esse cara para cá, né? E vamos continuar. Bom, tendo em vista isso, então existe sim um desenho das tabelas. E nesse caso, nesse sistema de vendas, acompanhem lá, talvez esteja pequeno para vocês, mas infelizmente é o que a gente tem hoje aqui. Eu tenho várias tabelas. Eu tenho uma tabela cliente, uma tabela itens de venda, uma tabela de produtos, uma tabela de vendas e uma tabela de vendedores. Esse aqui é um formato clássico de tabelas para venda de produtos, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo cliente, né? A minha tabela cliente hoje, e agora estamos vendo comandos comandos de SQL que vocês têm que aprender. Se eu quiser ver o que eu tenho na minha tabela clientes, eu preciso gerar um comando para isso. O comando que se vê as coisas de uma tabela, que eu seleciono as coisas que estão na tabela, é o comando select. Com esse comando, eu consigo ver os dados da minha tabela. Eu não estou falando da parte de estrutura, eu estou falando da parte de dados. Isso é, vocês receberam aqui uma tabela que está pronta em termos de estrutura e já tem dados carregados. Para eu ver tudo da tabela clientes, por exemplo, eu quero simplesmente listar a minha tabela clientes, eu vou dar select asterisco, asterisco significa tudo em SQL, select asterisco, from, da onde, clientes. Com esse simples comando, eu vou listar todos os clientes que eu tenho na tabela. E aqui estão os meus clientes. Então aqui vocês podem ver que eu tenho 8 clientes. Perfeito? Todo mundo acompanhou até aqui? Beleza. Lembrem, gente, hoje vocês estão vendo, se tudo der certo na próxima aula, vocês vão estar fazendo. Eu vou passar esse script que monta esse banco de dados para vocês e nós vamos trabalhar todos juntos daí, tá? Mas é muito importante que vocês foquem nessa aula para poder realmente entender o que está acontecendo. Olha que interessante. Então eu consegui ver tudo que estava nos meus clientes, mas se essa tabela é gigantesca, milhões de registros, ela ia demorar um pouco mais para poder printar isso para vocês, para poder mostrar esses dados para vocês. Obviamente, eu tenho outras formas de fazer essa consulta que eu consigo selecionar coisas específicas em relação aos meus clientes. Por exemplo, eu quero selecionar todos os meus clientes que são da cidade de Curitiba. Um exemplo. Então, eu tenho que colocar uma condição. A linguagem SQL, a linguagem SQL, ela tem uma certa vantagem na hora da gente aprender, porque é meio que como você fala, é como você escreve em inglês. Então, se você tiver um mínimo de conhecimento, você já bate muito perto do que é a linguagem SQL, principalmente nessa parte inicial, em que não tem muito desvio, muito preparação de dados antes de poder rodar a consulta. Então é muito fácil de você entender. Se você fosse traduzir de forma literal, select tudo from clientes. Selecione tudo de clientes.
É quase que uma tradução literal. Mas eu quero um detalhe, eu quero onde a cidade do meu cliente seja Curitiba, onde ele esteja em Curitiba. Então eu olho os meus campos e vejo que tem um campo chamado cidade, que tem as cidades de onde são esse cliente. Então eu vou escrever quase que traduzindo para o inglês. Select, asterisco, from, clientes, where, onde, where, cidade é igual Curitiba. Se eu rodar esse cara agora, opa, algo deu errado. Eu não tenho nem ideia o que aconteceu. Vamos voltar? Puxa, e agora? Eu perdi aquilo que estava escrito aqui. Ai, meu Deus, me lasquei. Não sei o que fazer agora. Calma, gente. A gente é analista. E analista tem que ter calma. Mesmo no fervo, a gente tem que ter calma. Então, beleza. Eu acho que eu escrevi alguma coisa errada, eu não tenho certeza, mas eu preciso ver. Deixa eu testar de novo. Não, deu erro mesmo. Está dizendo ali, ó. Coluna desconhecida. Curitiba. Nossa, que estranho. Vamos ver o que é isso então. Olha aqui no cantinho. Eu tenho uma setinha, que eu posso abrir essa setinha. E eu tenho informações sobre essa tabela clientes. Eu posso clicar aqui em colunas. E eu tenho as colunas da minha tabela. Beleza? Aqui eu tenho uma coluna chamada cidade. Eu escrevi certo? Cidade igual Curitiba. Mas ele está reclamando que não está reconhecendo uma coluna chamada Curitiba. Por quê? Porque eu usei um símbolo errado. Em vez de aspas duplas, eu tinha que usar aspas simples. Olha lá, funcionou. Então, gente, a gente tem que ter alguns cuidados quando se trabalha com banco de dados. Em algumas versões, eu posso usar aspas duplas como dado ou informação. Em outras, eu não posso. Vocês entenderam? Tem situações e tem configurações que me permitem essa liberdade. Outras não. Essa é uma que não permite. Aspas duplas aqui, eu sempre vou estar colocando como nome de coluna. Tudo que tiver em aspas duplas está em nome de coluna. Tudo que tiver em aspas simples está como dado. Também existe a aspa invertida, ou aspa inglesa, né? Aspas inglesas, que é aquela aspas ao contrário, que às vezes também ela é usada como nome para dar nome de coluna, nome de processos e coisas assim. Eu vou estar usando aquela aspas que, em vez de ser nesse sentido, é no sentido contrário. Ficou com medo de ter dado errado. Pois é, gente, uma das coisas que a gente tem que aprender, porque vocês estão estudando para serem analistas. Vocês estão tendo várias cadeiras em relação a banco de dados, a projetos, a programação. Tudo isso vocês não têm que ver de forma isolada. Isso, para vocês, tem que ser um conhecimento único. Vocês têm que trabalhar os conhecimentos dessas diversas disciplinas como uma coisa só. E essa é a diferença de quem faz um grau técnico de um grau propedêutico, que é o grau que não tem matéria técnica, que só tem matemática, história, geografia, física, química, esse tipo de coisa. Nesse tipo de grau, se for o propedêutico, a gente trabalha essas disciplinas todas em formas isoladas. Todo conhecimento que é descarregado, ele é descarregado de forma isolada. Cabe ao aluno poder cruzar esses conhecimentos durante o processo. Entender que, às vezes, uma determinada situação que ele viu em física pode gerar algo em química.
Esse tipo de conhecimento do grau propedêutico, que é aquele que não tem disciplinas técnicas, ele é muito esparso. E aí vem a frase, uma delas que eu não suporto: aonde eu vou usar isso na minha vida? Né, que muita gente fala, mas onde que eu vou usar Bhaskara na minha vida? Não se preocupe que você vai chegar num momento que você vai usar. E aí você vai falar, caramba, eu nunca imaginei que eu precisasse disso. E esses conhecimentos que são lançados de forma esparsa para quem faz o propedêutico, aquele que não tem grau técnico, é totalmente diferente para quem tem o grau técnico. Infelizmente, a gente tem que dividir isso em disciplinas. Ela tem que ser esmiuçada em disciplinas para vocês poderem ter o avançar do conhecimento. Mas eu até teria a ideia de realmente não ter disciplinas. Vocês têm aula técnica. E vocês vão avançando os conhecimentos conforme a necessidade. Então, por exemplo, começaria-se, vamos supor, com uma programação. Quando chegasse na parte de banco de dados, que você precisasse conectar o teu código a um banco de dados, você ia aprender banco de dados. Quando chegasse na parte que teu banco de dados ia ter que estar em cloud, vocês iam ter aula de cloud. E as aulas iam ser orgânicas, não disciplina por disciplina, que é o caso. Mas a grande dificuldade e a maturidade de quem está no grau técnico, e aí está a dica que eu vou dar para vocês, é que vocês não podem enxergar as disciplinas soltas. Vocês têm que combinar todas as disciplinas para você poder resolver um problema. Porque às vezes um problema de banco, ele não é do banco, é um problema de infraestrutura, é um problema de código, é um problema de internet, é um problema de qualquer outra coisa e que não é o banco. O banco está rodando, está te entregando o que tem que te entregar da forma que tem que ser. E é aí que causa o problema com as pessoas de que entendem as disciplinas de forma isolada. E a gente aqui não pode trabalhar de forma isolada. Vocês, como técnico, saindo para serem analistas, vocês têm que trabalhar com todo o conhecimento numa única disciplina. E vocês vão ver, quando tiverem disciplinas, por exemplo, de programação, que vai chegar um momento que vocês vão ter que programar com banco de dados. E aí vão entrar todos esses conhecimentos lá. Só que lá, às vezes, dependendo da ORM que você está usando, que é o tradutor do banco, a conexão entre o teu código e o banco de dados, você já pode usar aspas duplas. Então, assim, o conhecimento que é aprendido aqui, ele tem que permanecer. Ele não é um conhecimento que você tem que esquecer. Senão, o grau técnico não serve. Para vocês não vai fazer o menor sentido. Pensa se eu tivesse trabalhado durante todo o processo da minha vida, da minha carreira profissional. E uma coisa que eu aprendo, eu esqueço, eu não teria competência para poder estar aqui fornecendo esse conhecimento para vocês. Por quê? Porque esse conhecimento, ele está vivo na minha cabeça. Ele está sendo manipulado a cada momento. E o grau técnico para vocês é isso. É vocês absorver esses conhecimentos técnicos de tal forma que vocês tenham todo esse conhecimento para ser usado em solução de um problema apenas. Então você vai saber infraestrutura, vai saber programação, vai saber sistema operacional, vai saber banco de dados, vai saber redes, protocolos, para poder resolver um problema em um cliente. Agora, se você só lembrar da matéria de protocolos e chegar lá e for banco de dados, como que você resolve isso? Ah, professor, tem IA para resolver. A IA, ela é um agente para você poder utilizar e resolver o problema que você sabe como resolver, mas você precisa de velocidade. Isso é IA. Entenderam? Isso tem que ficar muito, mas muito fresco na cabeça de vocês. De
Conhecimento técnico não é um conhecimento para ser isolado, ele é um conhecimento para todo o conteúdo. Tudo que você vê em todas as disciplinas, você tem que ter isso fresco na tua cabeça, para você poder produzir dentro da tua profissão. Se você tratar isolado, você não anda. E aqui é um caso desse. Se você se desesperar, porque lá na programação você viu que é com aspas duplas, e aqui você botou aspas duplas e deu erro, e você já jogar isso para cima, então você realmente não serve para isso. Tem que ter calma. E a calma vem através do conhecimento que você tem. Por isso, o conhecimento das outras disciplinas é fundamental, porque às vezes com o conhecimento de lá, você resolve o problema aqui, que é o caso. Coloquei aspas simples, ele validou. E me trouxe quem é de Curitiba. Olha que interessante. Ah, mas tinham outros também, professor, mas eu não lembro deles. Eu também não. Então a gente pode, por exemplo, copiar esse cara. Eu vou subir aqui, ó, colar a mesma consulta e vou tirar aquilo que eu não quero. Vou botar um ponto e vírgula no final. E aqui eu vou botar um ponto e vírgula no final. A linguagem SQL, ela sempre exige esse ponto e vírgula no final. Por que eu não estava usando? Porque só tinha uma consulta. E esse sistema, quando tem uma consulta só, ele mesmo internamente coloca o ponto e vírgula. Então não precisava. Mas agora, como eu tenho duas consultas na tela, aí eu preciso do ponto e vírgula, tá? Para separar uma da outra. Se eu tirar esse ponto e vírgula, vai dar erro aqui, ó. Já deu erro na de baixo. Ele já está falando, opa, tem coisa estranha aí, tá? Ele entende que cada comando é terminado por um ponto e vírgula. Então, por exemplo, aqui eu poderia ler de volta. Veja que eu cliquei em cima da consulta que eu queria e cliquei nesse carinha aqui do lado. Ó. Ele executou aonde estava o meu cursor. Se eu clicar aqui e clicar no do lado, ele executa aonde está o meu cursor. Então, executando aqui a consulta geral, eu tenho todos os clientes que estão na minha base. Eu vou fazer uma análise aqui agora. Salvador, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Por exemplo, isso aqui é uma análise simples que eu estou fazendo só para poder gerar uma consulta para vocês verem coisas diferentes acontecendo. Eu olhei aqui, claro que isso é uma base pequena, tem tudo isso, né? Óbvio. Se não fosse isso, eu teria que consultar as coisas dentro da base para poder fazer esse tipo de consulta que eu vou fazer agora. Percebam que nem todos os nomes de cidades têm a letra E. Recife tem, Salvador não tem, São Paulo não tem, Porto Alegre tem, Curitiba não, Belo Horizonte tem, Rio de Janeiro tem e São Paulo não tem. Perceba então que eu posso fazer uma consulta dizendo assim, olha, consulta para mim todos os clientes que no nome das cidades tem a letra E. Eu posso fazer uma consulta dessa. Veja que a gente está aprofundando os níveis de consulta justamente para isso. Claro, eu estou copiando ali para já facilitar e não ter que escrever tudo de volta. Óbvio, né? Agora vamos lá. Então eu quero que tenha a letra E no nome da cidade, em qualquer posição. Ou eu posso colocar, me mostre todas as cidades que comecem com a letra S. Né? São duas consultas diferentes, semelhantes, mas diferentes. Vamos lá então. Então eu quero que as consultas tenham a letra E. Para esse contém, que contenham isso, eu uso like. Like é como se fosse a palavra contém. Então, contém a letra E. E a letra E eu vou colocar aqui. Vou colocar esses dois marcadores. Esses 2% significa que qualquer coisa antes, qualquer coisa depois, né? Então, dessa forma, eu escrevi qualquer coisa antes do E e qualquer coisa depois do E. Isso é, onde tiver a letra E no nome da cidade, ele vai me trazer essas cidades. Olha lá, ele me trouxe Recife, tem duas letras E, Porto Alegre tem só no final, Belo Horizonte tem na primeira sílaba e no final, e Rio de Janeiro está no meio da palavra.
Então, em qualquer posição ele trouxe. Viu que interessante? Procure o cliente cujo nome seja Ana. Ele vai me trazer todas as Anas que existem no meu banco, inclusive Juliana. Também ele vai trazer. Qual outro nome tem com Ana aí? Mariana, ele vai trazer. Entenderam? Então, isso é o que a gente chama de pesquisa coringa. Que é uma pesquisa que eu tenho uma parte que eu preciso, mas eu não sei o resto. É uma pesquisa coringa. Se eu quiser, por exemplo, todas as cidades que comecem com a letra S. Então vamos lá. Eu vou copiar de novo. Eu não estou apagando essas consultas, porque essas consultas eu vou mandar para vocês depois, tá? Eu quero que comecem com a letra S. Então, como o meu wildcard, que é aquela marquinha lá do porcento, ele fala é qualquer coisa, então eu tiro qualquer coisa. Então eu falo que comece com S, então eu preciso de S no início e qualquer coisa depois. Se eu for rodar esse código, então, ele me trouxe São Paulo e Salvador. Viram que interessante? Aí vamos supor, não, professor, mas eu quero uma lista de cidades que eu tenho meus clientes. É isso que eu quero. Eu não quero saber o nome do cliente, eu não quero saber o e-mail do cliente, o código do cliente. Eu quero saber quais as cidades que eu tenho clientes. Isso é uma outra consulta. Vamos fazê-la então. Vamos aqui. Vamos lá. Eu quero quais as cidades que eu tenho clientes. Quais cidades? Então, select cidades. É cidade ou cidades? Cidade é o nome do campo. Where? Where o quê? Onde eu tenho clientes? Não, mas espera aí. Se eu tenho um cliente, eu tenho uma cidade. Se eu tenho um cliente, eu tenho uma cidade. Se eu listar todas as cidades, então eu estou listando todas as cidades que meus clientes têm. Então eu não preciso de condição nenhuma. É só eu mandar selecionar as cidades da tabela clientes. Dessa forma, se eu executar, eu vou ter uma lista das cidades. Eu não tenho a lista de mais nada, porque eu pedi o quê? O campo cidade da tabela clientes. Selecione cidade da tabela clientes. Aqui em cima, selecione tudo da tabela clientes. Aqui eu estou pedindo algo específico, as cidades. Só que se a gente for perceber, é um relatório, tem que entregar ali para o meu gerente, blá, 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 blá. Aquela coisa toda, né? Tem que fazer o relatório. Eu percebo que eu estou entregando um relatório com uma qualidade péssima. Por quê? Tem 2 vezes São Paulo escrito no meu relatório. Isso é, se o gerente não for um cara esperto, ele vai olhar ali e vai falar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cidades. E ele não tem. Porque São Paulo está dobrado. Então a gente tem que tirar o que está dobrado. E aí eu tenho 2 formas de fazer. Eu vou explicar uma, a outra a gente vai aprender lá na frente, que é uma concatenação um pouco mais complexa. Vou manter esse código lá em cima, né? Para vocês terem esses códigozinhos todos que a gente viu hoje. Então, selecione cidade from clientes. Aqui eu trago todas as cidades. Se tiver 10 clientes em Curitiba, ele traria 10 vezes a palavra Curitiba, cidade de Curitiba. Mas eu não quero isso. Então eu vou fazer uma distinção dessas cidades. Para isso eu uso distinct. É uma função distinct. Então, selecione distintamente as cidades dos meus clientes. O que é distintamente? Uma vez só de cada. Então, eu vou clicar lá para executar. Olha lá, São Paulo agora apareceu uma vez só. Veio uma vez São Paulo. Agora eu tenho uma lista real das cidades que eu tenho no meu banco.
Só que, cara, quando eu vou entregar esse tipo de coisa, tudo bagunçado, os nomes escritos de tudo que é jeito, complicado, né? Porque geralmente as pessoas gostam de uma certa ordem na hora de ler essas coisas. Então seria interessante isso estar em ordem alfabética. Vamos colocar em forma alfabética, então, em ordem alfabética. Eu vou copiar de novo essa carry, é assim que a gente chama, esta carry, e eu vou colocar em ordem. Selecione distintamente a cidade dos meus clientes, ordenando por, sei lá, ordenando em ordem alfabética. Então eu escrevo isso. Order by. Ordenado por cidade. Então, selecione distintamente as cidades dos meus clientes, ordenado pela própria coluna cidade, de forma ascendente. Opa, perdão. Ascendente. ASC. Ascendente. Se fosse descendente, seria desk. Ok? Vamos executar então, ver o resultado. Olha lá, agora vem em ordem alfabética. Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Vem em ordem alfabética. Mas e se eu quisesse uma ordem inversa a essa? Eu quero uma ordem decrescente, que a gente chama. O comando é o mesmo. Eu só troco a ordem. E a ordem agora, em vez de ser ASCII, vai ser DESC. Se eu rodar esse cara, ele vai dar a ordem inversa. Olha lá. São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. Legal, né? Então, com isso, eu consigo manipular as informações, selecionar apenas aquilo que eu quero, tratar algumas saídas, deixar as coisas mais próximas daquilo que eu preciso. Consigo selecionar pedaços de fragmentos de alguma coisa, como eu usei lá, quero todo mundo que tenha a letra E, depois todo mundo que comece com S, ou todo mundo que termine com tal letra. Vamos fazer essa que a gente não fez. A gente fez o começo, mas não fez no final, né? Eu vou colocar aqui no meio, então. Eu quero que ele termine com a letra E. Não, vou fazer uma letra diferente. Letra O. Eu quero que ele termine com a letra O. Então, tudo que é sei lá o que está antes do O. Foi como eu montei ali, ó. Select asterisco from clientes, where cidade, like, qualquer coisa que venha na frente, mas o último caractere seja O. Se eu fizer essa consulta, ele mostrou lá, claro, né, essa consulta ela estava trazendo tudo, ela mostrou São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo de novo. Né? Aqui a gente não tinha filtro, não estava dizendo para ser distinto e nem nada disso, diferente daqui de baixo. Né? Mas eu posso concatenar também todas essas consultas e gerar também com order e tudo mais. É só você ir acumulando esses comandos, né? Então, depois do from viria um where e depois do where viria o order. Vamos fazer um desse, então, concatenando informações? Primeira coisa, vamos ver toda a minha tabela. Isso aí chama-se análise de dados. Eu não lembro mais o que tinha na minha tabela, os nomes e nada mais disso. Então, vê tudo de novo. E daí constrói aquilo que você quer. Então, agora a gente vai construir algo diferente. Eu quero construir deixa eu ver. Vai ser lá, select, eu quero listar o e-mail from clientes, from cliente. Isso é uma coisa que eu não gosto, tá? Mas como foi gerado por IA e essa IA não estava acostumada com o meu trabalho, da forma que eu trabalho,
os nomes de tabelas têm sempre que estar no plural, tá? Clientes, vendas, por quê? Porque é uma coleção daquilo. Carros, automóveis, sempre no plural. Eu sempre gosto de lidar dessa forma e no campo, no singular. Não, eu estava vendo aqui, foi exatamente assim que ela fez, tá? Então, os nomes das tabelas, ó, clientes, itens de venda, então é itens no plural de venda, produtos, vendas, vendedores, né? E o nome das colunas é nome, e-mail, cidade. Por quê? Porque aquilo ali se refere a um registro só, tá? Então tá certo. Então eu quero pegar todos os e-mails, né? Então pegando os e-mails dos meus clientes, onde cidade, like, cidade. Eu vou fazer até diferente essa consulta para vocês. Mais uma coisinha aqui que eu vou adicionar. Em vez de like, que tenha E, eu vou fazer o contrário, que não tenha E. Então, pegue todos os e-mails dos meus clientes cujas cidades não tenham E e ordenem por e-mail descendente e eu quero... Não, é isso aí. Entenderam a consulta que eu fiz? Então ele vai me mostrar os e-mails dos meus clientes que no nome da cidade não tem a letra E e ele vai ordenar isso pelo e-mail de forma descendente, isso é do maior para o menor. Vamos rodar a consulta, cliquei, tá lá. Estes são os e-mails de clientes que o nome da cidade não tem e que estão ordenados do maior para o menor, isso é, da letra maior para a letra menor. Ah, mas professor, tá difícil aí de saber se realmente ele acertou, né? Porque a gente não está vendo as cidades aí, ele pode estar botando qualquer coisa. Ele põe um e-mail qualquer ali, a gente não sabe. Então vamos conferir. Vamos conferir para ter certeza. Eu vou pegar essa mesma consulta, vou copiar aqui embaixo, e aqui, ó, no e-mail, eu vou mandar colocar junto a cidade. Então, e-mail, vírgula, cidade. Vou trazer o e-mail e a cidade desses clientes. Vou rodar de volta. Então, ó, não pode ter E. Not like o E. Então, Salvador não tem E, São Paulo não tem E, Curitiba não tem E, São Paulo não tem E. Então, está verificado. Ah, mas eu não quero mandar o nome das cidades para o relatório lá, que me solicitaram só os e-mails. Beleza, então daí você tira, você verificou com o campo cidade, bateu, fez a tua checagem, isso é ser analista, tá perfeito. Aí você roda 100 de volta e manda essa lista para as pessoas lá. Ah, para essas cidades nós vamos ter alguma coisa especial, vamos mandar sei lá, entrar uma campanha especial e eu preciso da lista de e-mails porque eu vou mandar e-mails para esses clientes. Pronto, tá aí. E é assim que é feito. Beleza, gente? Até aqui, alguma dúvida? Escrevam aí o que vocês acharam, quais as impressões que tiveram de trabalhar, de ver, né, inicialmente, né? Vocês estão vendo o trabalho com SQL da primeira vez. Eu estou colocando no chat todas as consultas que a gente fez. Copiem e guardem essas consultas. Escrevam aí o que vocês estão achando agora de lidar com isso. Na verdade, tá, vão escrevendo aí. Eu já vou respondendo. Ó, nem todos os PCs têm o MySQL, o MySQL. Não, isso não é o MySQL. O MySQL está na nuvem. Lembra que eu falei? A gente conectou o MySQL na nuvem.
Esse cara que nós estamos rodando é o Workbench. É quem vai manipular os dados do MySQL. Entenderam? Isso tem que ficar bem entendido. O Workbench não é MySQL. Ele, se não tiver um banco de dados rodando, ele não faz nada. Ele tem que ter um banco de dados. Nós abrimos o banco de dados na aula antes do intervalo, rodamos o banco de dados, botamos a máquina em produção e agora vocês estão vendo a aplicação. Só que, claro, eu estou rodando aqui no meu. Então, eu estou rodando no meu banco de dados que está na Ivan também. Essa conexão não é daqui, é da Ivan. O banco de dados está lá, não está aqui. Perfeito? Deixa eu ver ali os outros comentários. Peraí. Mas é chato, não pode codar também? Esse comentário aqui é até interessante ter feito. Na verdade, o que você está aprendendo é lidar com o banco de dados. Uma coisa é código, outra coisa é banco. Só que você vai ter que lidar com os dois. A tua vida como programador é lidar com os dois. Dificilmente você vai ter um DBA que vai te entregar as consultas prontas ou te entregar uma view e você simplesmente roda a view e não precisa se preocupar com o banco. Não é toda empresa que é assim. Normalmente você que vai ter que fazer o banco, você que vai ter que preparar, ou no mínimo vai ter que preparar as tabelas lá para resolver o problema que está lá. Então, não é que seja chato, bem pelo contrário, é bem divertido. Para vocês terem ideia, como é que ele falou? Não é bem chato não poder codar também. Ah, tá, entendi. Você gostaria de estar fazendo. Na aula que vem, aí vocês vão fazer, vocês vão rodar esses caras aí, tá bom? Vai sim. Mas vocês têm que entender os dois lados. Tem que entender tanto o lado do código quanto o lado do banco para poder fazer as coisas funcionarem. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui, se alguém falou alguma coisa. Achei massa. É bem complicado, não é. É uma questão de visão. É só você focar no negócio para poder entender. E vou te falar uma coisa. Quem gosta de coisa complexa, eu quero programar coisas complexas. Existem códigos não, existem queries de banco de dados que elas chegam a 4.000 linhas. Uma consulta. Isso que eu fiz ali em uma linha, select asterisco from blá blá blá, imagina isso com 4.000 linhas eu escrevendo e fazendo manipulação desses dados e tudo mais. Então é assim, tá bom? Nem todos os PCs têm o MySQL, eu já falei, não é o MySQL, é o Workbench. MySQL você já tem e está rodando em nuvem, tá? Não posso usar o Bash para codar? Pode sim. Se eu uso o Bash com o VI, dá para codar tranquilo, tá? Você instala umas bibliotecas lá que ele vai deixar colorido para ficar mais fácil para você olhar. Tem como sim, se quiser depois eu te explico como. É o aplicativo do Golfinho que tem nos outros laboratórios? É esse mesmo, tá? O problema é desse PC. Isso aí. Professor, nossa aula acaba às 11h45, então já está acabando. Quem for terminar, então pode sair. Eu já vou finalizar a aula, então. Não acho que deixe nós instalar o Workbench. Não, vocês não vão instalar. Vai vir instalado na máquina, mas semana que vem, se tudo der certo, vai estar assim. Beleza, pessoal? Então é isso, então. Agradeço aí a vocês por mais essa aula, por terem acompanhado. É difícil, não é assim, brinquedo, né? Quando você está começando a ver esse tipo de coisa, parece muito complexo, mas não é. Não se assustem. Isso é bem tranquilo de aprender, né? É bem fácil e é um mercado maravilhoso, além do que é um conhecimento muito legal e muito valorizado quem tem esse conhecimento. Beleza, então, pessoal? Então é isso. Bom final de aula para vocês aí, quem vai ter a sexta aula. Nós ficamos por aqui, até a semana que vem. Deus abençoe. Bye, bye.